Amém, amém. Graças a Deus. Nós vamos se pôr de pés, irmãos, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São Tiago, capítulo 1. Leremos o versículo 4. São Tiago, capítulo 1, verso 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Senhor Jesus, dê-nos paciência. É uma virtude que o Senhor tem dado a cada filho, a cada pequenino. Que o Senhor nos guarda e nos dê, Senhor, muita paciência para poder esperar no Senhor, confiar em Ti. Ninguém mais do que o Senhor sabe tudo, só o Senhor. E nós queremos ficar atrás da Sua palavra, porque ela para nós é tudo o que precisamos. Nós não somos crente na igreja, nós somos crente em Cristo. Por isso não importamos, Senhor, o que vai, o que vem, o que alguém pensa ou fala ao nosso respeito. Senhor, estamos preocupados com o que o Senhor pensa de nós. Pai, ajude-nos e deixe sermos pacientes uns com os outros e estarmos inteiramente descansados na Tua palavra, pois ela é a promessa da vida para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agora, nós vamos bem devagarzinho. Eu gostaria de comer isto, mastigar e remoer com todos vocês, porque é o alimento para nossas vidas, é o pão. E eu creio que o verdadeiro evangelho, ele é completo. Ele não está faltando em parte alguma. Ele é inteiramente completo. E se o evangelho é completo, então eu creio que aqueles que na verdade são chamados por Deus para crer neles são completos também. Que é o que disse Tiago, né? Pode ver que ele disse bem assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Completo significa não falta em nada. Não falta em nada, é completo. É como um saco de semente, de grão. Esse saco está completo? Está. Sabe que ele tem 60 quilos. Ele é completo. 60 quilos. E todo verdadeiro crente deste evangelho verdadeiro e completo, ele também é completo.
Não é mesmo? Eu creio que todos nós que viemos nascidos de pai, mãe, nascemos, crescemos e recebemos tudo na vida. Isso quer dizer educação, conhecimento, riquezas, tudo o que você precisa na vida. E uma boa educação no Evangelho, uma boa educação na igreja, uma boa educação em tudo. Um homem sábio, uma mulher sábia, esperta, inteligente, astuto. Mas ainda assim, você precisa nascer de novo para ser completo. Senão, você é incompleto. Porque a vida aqui que nós temos não pode dar para nós o que nós precisamos. Você entendeu? Você nasce, cresce, constitui família, morre. E eu lhes pergunto, e o que você vai apresentar diante de Deus? O que você fez para Ele? Então eu prefiro nascer de pai e mãe e não ter nada na vida e ter essa promessa que é a maior promessa que já teve na Bíblia, foi a ressurreição. Não existe promessa maior do que esta. O Mombrana, nessa mensagem Dia das Mães, ele disse bem assim: quando eu assisti, a partir do parágrafo 47 até o parágrafo 55, ele disse: quando eu assisti, estava assistindo uma pequena lembrança, sempre ficou saliente para mim. Ele estava assistindo o filme Cecil Miller. Você entendeu? Os 10 mandamentos. Aí ele disse: ficou saliente para mim. Se muitos de vocês que o viram, foi quando a filha de Faraó, após Moisés ter descoberto que ele era um hebreu, e ele havia decidido morar com seu povo, e ali estava sentada a sua outrora bonita mãe, pálida, com seus cabelos grisalhos, sua face enrugada, assentada em uma velha poltrona, uma mãe típica. E a filha de Faraó entrou. Ele disse: Moisés, sou filho de quem? Afinal de contas. Que coisa, sou filho de quem? Afinal de contas. E quando foi trazido à luz, aquela Joquebede era sua verdadeira mãe, a filha de Faraó, com a sua pintura e assim por diante, toda arrumada. Ela disse: mas veja, ele pode ser seu filho. Mas ela disse: eu lhe dou riqueza e esplendor. Vejam, eu quero que vocês notem isso daqui. Eu lhe dou riquezas e esplendor. Você não poderia ter lhe dado nada, senão
buracos de lama. Falou para a mãe de Moisés. Mas a velha grisalha, a mãe disse: mas eu lhe dei vida. Aleluia. Eu lhe dei vida. Isto faz a diferença. Eu lhe dei vida. E Deus lhe deu vida eterna. Que verdade, mãe. Vejam. O que adianta, irmãos, você ter tudo aqui e não ter nada do outro lado? Ser uma boa pessoa, amada, um bom homem, uma boa mulher, um bom rapaz, uma boa moça, querido na vizinhança, uma pessoa que tal pessoas dizem, ela é muito agradável. Ter riquezas, ter conhecimento, ter tudo na vida e não ter nada lá do outro lado. Ter esplendor. Ser religioso, ser crente, pertencer a uma igreja. Ser educado dentro do conhecimento da igreja. E não ter a maior promessa que Deus já deu, a ressurreição. Que adianta? Porque, na verdade, a ressurreição é pior do que você terá do outro lado, no além. Não pense na ressurreição só na morte de Jesus e que ele ressuscitou. Pense na ressurreição em seu novo nascimento. Aleluia. Creia, dê uma olhada para você, faz um exame íntimo, extrospectivo. E veja se na verdade você tem esse penhor da ressurreição. Prova, teste o seu espírito, se é que você está firme na fé. Porque ressurreição, ela está dizendo sobre morte, sepultamento e vida. E nós não estamos parados aqui, nós estamos andando. Não é a nossa vida, irmãos, somente vir de casa para a igreja, da igreja para casa, ou de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não. Nós temos algo maior. Você tem que olhar pelo livro, pela sua crônica, e ver que você não só mudou de página, mas que você teve algo muito maior do que isto. Você tem uma descendência, você tem uma linhagem dessa árvore biológica, espiritualmente falando. Você pode gritar, eu estava morto em delitos e pecado, mas pela graça eu ressuscitei. Aleluia, não é mesmo? Nada pode te desafiar. Bom, então vamos aqui. Mas veja você, a maneira que eles colocam a mãe hoje, é um jarro de flores colocado ao lado de uma velha senhora, que está velha e não pode se levantar, talvez e fraca, e cabelos grisalhos, e enrugada.
assentada em uma poltrona. Isso é perfeitamente verdade. Mas eu quero tomar o meu tema e lhes pintar outro quadro do que é uma mãe. Alguém disse: você prega muito sobre a ressurreição. Quase toda a mensagem tem algo sobre a ressurreição. Ora, claro, irmãos, você sabe que a ressurreição é a maior promessa que tem na Bíblia. É a maior de todas. E você tem que tomar esta palavra, essa promessa, não só em palavras, mas provar em ação. Você não é simplesmente um crente de palavra, mas você vive. Então o profeta disse: ora, claro, e o lugar de descanso primordial do Evangelho. Não importa o que ele fez, se ele não ressuscitou dos mortos, então tudo isso foi em vão. Nós estaríamos perdidos, mergulhados, afundados no pior buraco que um ser humano pode ser lançado. É o buraco chamado buraco do pecado. Isto para mim prova que ele era Deus. Prova cada reivindicação que ele fez. A ressurreição. E é também o lugar de descanso da alma. Aleluia. É o ponto de partida. É a coroação do nosso consolo. Se não há, então você está morto. Então não pense em ressurreição só na ressurreição de Jesus, não. Pense também na sua. Porque quando você pensa que você estava em Jesus, isso dá a você uma qualidade que você estava nele antes da fundação do mundo. Porque quando um crente hoje tem as características de Jesus vivendo na sua vida hoje, isso significa que ele era um pensamento eterno de Deus. Isso nunca morre. Não. Quando vemos que ele ressuscitou dos mortos, isso nos coloca com a armadura do Evangelho na frente da batalha, para tomar o lugar para lutarmos. Pois sabemos que ele disse: aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la novamente. Aleluia. Vale a pena, né? Deixe que falem. Tem um hino que diz: deixe que falem. Não me importa. Não me importa o que o mundo pensa, o que o vizinho fala, o que as pessoas dizem. O que me importa é o que Deus pensa a meu respeito, a seu respeito. Não é mesmo? Eu amo isso. Você ama? E eu penso que é grande a coroação do Evangelho completo. Vejam, o Evangelho completo é a ressurreição e suas promessas divinas e o consolo que dá àqueles que estão confiando nisto. Confiai, pois ela promete a grande união do nosso ajuntamento novamente. Veja que ajuntamento é esse, irmãos.
Estamos hoje unidos para amanhã estarmos juntos. Isto é verdade. Unidos nesta unidade do Espírito Santo, o poder vivificador que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos deu isto para nós, e isso nos faz uma unidade perfeita com Ele. O amor. Vocês sabem, o Espírito Santo é caridade, é amor, amor divino. Ama. O profeta disse: ame uns aos outros. Não fale mal de ninguém. Ele diz: fale só o bem. Você quer aprender um segredo? Ele disse: ter Jesus sempre ao seu lado. Ele diz: fale só as boas coisas uns dos outros. As nossas palavras, elas devem ser temperadas com sal, para edificação daqueles que nos ouvem, irmãos. Quando nós estamos assim, nesse amor divino, tudo pode acontecer. Milagres, sinais, cura divina, libertação, perdão de pecados, pecadores vêm ao altar. Tudo isso é o amor que faz. Aleluia. Então ouça isso. Ela promete o desfalecimento de toda deformação. A ressurreição promete o desfalecimento do pecado, todo o sofrimento que possamos, olha, que passamos nisto. Tivemos que passar nesta vida. Ela promete. E o desaparecimento de tudo isso. Ela promete que até mesmo a morte perderá sua força. E levantamos na semelhança de Jesus. A ressurreição. Quando nós ressuscitamos de novo com Ele, é quando nós nascemos de novo. Você sabia disso? Você está hoje na ressurreição de Jesus para estar amanhã. Se você não está hoje, amanhã você também não vai estar. A minha, a sua, a nossa ressurreição começou lá fora. Quando nós estávamos mortos nos credos, nos dogmas, na vaidade, na imundície, na credice, no adultério, na prostituição, na avareza, na vaidade, na mentira, na personificação, a ressurreição te atingiu lá. Jesus desceu lá. O mesmo poder vivificador que ele teve para ressuscitar ele dentre os mortos, ele compartilhou com a sua semente predestinada. Não foi o que ele disse? Mas há de vir sobre vós a virtude e o poder do Espírito Santo. E semeis as minhas testemunhas. Começando de Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ele não foi egoísta. Ele dividiu o seu poder àquela semente predestinada. Ele tem compartilhado conosco esse poder vivificador. É Ele que nos levantou da sepultura, do túmulo,
Foi Ele que nos tirou de lá. Não foi isso que Paulo fala aos Efésios capítulo 5, versículo 14 a seguir? Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Então isso daí não é um morto que você morreu fisicamente. Você estava dormindo o sono do jardim do Éden, dentre os mortos, não físico, mas aqueles mortos que carregam a Bíblia debaixo do braço, aqueles mortos que vai à igreja, aqueles mortos que diz que é crente, mas são mortos. Não crê no verdadeiro evangelho completo, no evangelho de boas novas. E ele então está dizendo: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Não fica prestando o seu tempo para eles, não. Não fica gastando o seu dinheiro para eles, não. Não fica esse crente descolocado do seu lugar, não. Saia daí rapidamente, venha para o seu lugar. Aleluia. Você ouviu essa voz? Ai, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Vede como andais remindo os tempos, porque os dias são maus. Esse mesmo poder que vivificou a Jesus nos tirou de lá. Correto? Então, a minha opinião, a ressurreição é maior de todas as promessas das coisas da Escritura. Aí está onde isso selou o selo de Deus. Você sabe qual é o selo de Deus, não sabe? Isto selou, foi o que ele está falando. Se você voltar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver Paulo falando desse evangelho, o qual nós temos recebido e tem nos concedido isto, este selo desta promessa da ressurreição. Nós não estamos baseados simplesmente só na ressurreição do futuro, mas nós já estamos estabelecidos nela agora. Por isso nós não temos nenhum espanto, irmãos. Quando São Paulo, ele deparou diante da morte, ele desafiou a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, aonde está a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo assim: há uma sepultura aberta lá em Jerusalém, dizendo que todas as demais um dia abrirão. Por isso ele estava dizendo: você pode me pegar, morte, fazer o que quiser, mas você não pode me reter lá. Um dia eu vou voltar. Irmãos, um dia você vai ver os nossos seres queridos que partiu há muitos séculos atrás, que são parte do corpo dessa noiva, que estão dormindo, esperando o momento dessa promessa acontecer, o cumprimento dela. Aqueles corpos virão, os nossos seres queridos virão. Veja como Paulo fala aqui a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 19 ao 22. Ele disse bem assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo entre vós, foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo. Não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, o que nos ungiu é Deus. Vejam,
ungiu. Ungiu com o quê? Água benta? Uma garrafinha de água. Não, ungiu com o Espírito Santo. Não uma vez na vida. Você foi ungido com o Espírito Santo para sempre. Você entendeu o que eu quero dizer? Todos que são nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, eles são ungidos eternamente. Por isso que o próprio Deus disse: não toqueis os meus ungidos. Eles são meus. Eles são como a menina dos meus olhos. Aleluia. Oh, como isso nos deixa felizes. Seguro. Isso que ele está dizendo. Veja como ele disse: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, e o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Irmãos, você já parou para pensar sobre isto? Você ter este penhor do Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo ali para você, ele é como uma campainha que está tocando constantemente. Ninguém recebe o Espírito Santo se não for filhos. Deus só dá o Espírito Santo para filhos. Deus não dá o Espírito Santo para ninguém, a não ser só para filhos. E quando o Espírito Santo está nesse homem, está nessa mulher, está nesse moço, está nessa moça, ele é maduro. Ele não é esse noviço, ingênuo, imaturo, que toma suas decisões como nuvem vazia, levada pelo vento para lá e para cá. Não. O Espírito Santo é nos dado para isto, irmãos. Para que então as nossas decisões elas sejam perfeitas e completas. Paremos, meditamos nisto. Quem é que sofreu uma redenção completa? Foi a sua carne? Foi você, o seu espírito, o homem interior, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele que sofreu essa redenção completa. Ele está no seu interior, Deus no seu espírito, na sua alma. E ele domina esse homem de fora. Às vezes você diz bem assim, justificando-se a si mesmo: eu sou tão fraquinho, eu sou tão fraquinha. Mas reconheça que aquele que está dentro de você é forte. Eu não posso, mas ele pode. O diabo pode comigo, esse homem de fora, mas com o de dentro ele não pode. Não. E tem uma coisa: esse de fora sobrevive por causa que o de dentro cuida o de fora. Porque esse de fora, temporariamente, é um templo, é uma casa, é um tabernáculo, onde o de dentro está morando. Mas o de dentro não quer que esse de fora se associe com o mundo de jeito nenhum. Ainda que você tenha falhas, fraquezas, debilidade, mas o de dentro está corrigindo todo o tempo. Ele não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. É o Espírito Santo. Não é mesmo? Você nasceu de novo. É um filho, é uma filha. Deus mora na sua vida. Deus vive em você. Ele reina no seu coração.
Irmãos, se nós tivéssemos um Espírito Santo tão débil, tão fraco, tão mole, que perde para o diabo. Jesus disse, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito é forte. Então não venha justificar nas suas falhas, não venha justificar nas suas fraquezas. Deixe que Jesus te justifica. Amém. Aleluia. Eu gosto disso. Você gosta? Agora essa mensagem, pergunta e resposta. Número 9. Aqui teve uma pergunta que fizeram para o irmão Brana. É a pergunta 2. E a pergunta foi esta. Disseram bem assim. Irmão Bill, pode o Senhor operar com êxito através de mim? Veja isso, irmãos. Através de mim, numa congregação onde eles não crêem nos dons espirituais? Por isso que eu falo, o verdadeiro cristão, ele é forte. Ele é poderoso. Nós estamos no evangelho completo. Olha, ele disse, mas a pessoa deseja saber se o Senhor pode operar com ele enquanto está ministrando numa congregação onde não crê nos dons espirituais. Aí a irmã Bana diz assim, eu o duvido muito. Eu o duvido muito. Eu duvido muito, meu querido amigo, que o Senhor possa operar eficientemente através de você, porque você está ligado com incrédulos. E a Bíblia diz, não te associeis aos incrédulos, mas saia dentre eles e separa-te, diz o Senhor, e te receberei. Aleluia. Eu gosto disso. Eu não sei, eu sou uma pessoa, eu não gosto de ver ninguém misturado com o mundo e chamar de crente. Nós somos a verdadeira descendência de Abraão, a semente de Abraão pela fé. E Deus disse para Abraão, separa-te, Abraão, do meio do seu povo, do meio de sua parentela, sai fora, porque senão a sua fé não pode subir mais do que a deles. Deus não pode trabalhar com você assim, misturado. Você se torna muito formal, muito natural, muito frio, misturado com esse tipo de pessoas. Eu creio que se você vive numa cidade onde há uma igreja que crê em sinais de dons espirituais e você os tem operando em você, deveria ir a essa igreja onde eles crêem. E talvez pudesse acrescentar outra coisa a respeito, enquanto eu tenho. Geralmente desejo dar uma escritura. Você provavelmente, querido amigo, tratou o melhor que pôde para conseguir com que estas pessoas crescem. Tratou de fazê-las crer. Talvez simplesmente não creram. Então vou dar-lhe uma escritura que eu creio que o Senhor Jesus se agradaria conosco ao dá-la. Se você tem tratado, se você tem falado com o pastor, se você tem falado a vários deles, e eles completamente ignoram isso e não crê, aqui está o que Jesus disse em Mateus 7:6 acerca disto. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que se pisam
com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Eu disse, às vezes essas pessoas estão lá dormindo, precisando de um beliscão na alma pelo Espírito Santo, para despertar daquilo dali. Eles estão prestando o seu tempo, eles estão dando o seu dinheiro errado, eles estão descolocados do lugar errado. Precisa despertar, voltar para o seu lugar de onde você era, desde antes da fundação do mundo. Oh, como isso é tremendo. Eu vou rapidinho porque eu não posso parar muito aqui. Ele disse assim, então, eu creio que não me afligiria com uma congregação que nem mesmo crê no evangelho completo do Senhor Jesus Cristo. Como aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando eu me assento numa congregação e o vejo operando e fazendo simplesmente o que eles disse que faria, eu creio que eu me sentiria exatamente como justificado e dizer às pessoas para saírem do meio de tal coisa e encontrar uma boa igreja que pregue toda a Escritura e creia nela. Você vê. Às vezes eu fico pensando, irmãos, como que às vezes o diabo ele é sagaz. Ele tem uma sagacidade terrível. Só o Espírito Santo na sua vida que pode dar a diferença disto. Senão, você é enganado. A Bíblia disse, o próprio Deus disse, Satanás, o mombrando de Satanás, ele falou 99,9% de verdade. Ele falou 100% de verdade. Tudo que ele falou para Eva era verdade. Ele só acrescentou uma palavrinha, não. Foi o suficiente. E hoje esse demônio está do mesmo jeito hoje. No meio do povo de Deus, no meio da igreja, aí ele está agindo assim, como se fosse de Deus, que só o Espírito Santo que pode fazer a diferença. Para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nossas vidas, você sabe o que ele faz com que flui no nosso ser? Primeira coisa é o amor. Segundo é o gozo. Terceiro é a paz. Oh, que paz! Uma paz que excede todo o entendimento. Em você estar sabendo que a sua salvação vem direto de Jesus Cristo. Em você saber que Ele foi o único que obrou o plano de redenção sobre a sua vida. Que Ele é o autor e o consumador da sua fé. Ele é o alfa e o ômega de sua salvação. Isso traz paz, descanso, não é mesmo? Então você vai ver amor, gozo, paz, longanimidade. Se fosse falar em cada virtude dessa, cada fruto, e são os frutos do Espírito Santo que está produzindo e fluindo através de você. Longanimidade, benignidade, mansidão, pessoa mansa. O Espírito Santo controla o seu temperamento, você passa a ter o temperamento do Espírito Santo. O seu temperamento é absorvido no dele. Não é mesmo? Bondade, bondoso, benigno, compreensível, dócil e temperança. Isso são os frutos do Espírito. Tudo isso Deus já sabia que cada filho teria. E juntamente com os frutos, vai paralelamente os dons. Isto é a verdade. Agora, Deus já sabia de tudo, até o nosso corpo humano,
que veio aqui através de lombos de pais pecaminosos, que nascemos através de nossas mães, eles são predestinados por Deus. Isso é verdade. Esta mensagem, o nome de Jesus, parágrafo 77 ao 81, ele disse: agora recordem, como um grande mestre construtor, o Pai, quando ele fez este mundo, ele colocou cálcio, potássio, petróleo, todos esses elementos diferentes que são usados para tomar nossos corpos. Aí, tudo já era predestinado por ele. Ele sabia de cada pedacinho dele e conhecia que tipo de forma de corpo você teria antes mesmo de ser criado. Certamente, ele sabia o destino eterno disto. E ele sabia que tipo de espírito habitaria neles. Aleluia! Quando os arcanjos, os anjos, os serafins, os querubins, os espíritos celestiais, todos os espíritos sobrenaturais, foi criado lá, o meu, o seu, o nosso também foi. Foi criado lá. E Deus sabia qual daqueles espíritos, aqueles anjos que seriam pervertidos por Lúcifer. Ele sabia, e sabia aqueles que não se perverteria, que era elegido nele antes da fundação do mundo e predestinado para não perverter. Quando o diabo perverteu a terça parte daqueles anjos, mas não perverteu nenhum predestinado de Deus, não perverteu. E aqueles mesmos espíritos que não perverteram lá, é os mesmos que não se perverterão aqui. Eles não estão muito preocupados, irmãos, com esse negócio de liderança, de jeito nenhum. Eles são submissos, são sujeitos. Eles não se dividem. Não. Pode ver que eles não se dividiram ali em cima. E eles não se dividirão aqui embaixo. Não há dois Espíritos Santos, só há um Espírito Santo. E cada filho de Deus que tem esse Espírito Santo, ele é humilde, a palavra. Quando você vê essas pessoas atrás de liderança, atrás disso, atrás daquilo, e aquele espírito jactancioso, orgulhoso, arrogante, ainda que ele tem 99,9% de verdade. Cuidado. Agora, antes que possamos terminar aquele assunto, teremos que apanhar isto. Nesta noite, na semente da serpente e na semente da mulher, e trazê-lo e mostrar o que é. Ver como aquela semente de serpente movia, e como aquela semente da mulher movia, e como aquela semente da serpente começou a predominar, ficando maior e maior, até que agora não havia nada a sobrar. Parece que ela abrangiu tudo, sempre a maioria, a semente da serpente, sempre a maioria. Vejam, mas somente um remanescente, muito pequeno, de nomes que já estavam escritos desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Eles são taxados de fanáticos, são taxados de santos roladores, eles são taxados de denominação, eles são taxados de tudo isso, mas eles ficam firmes. Eles permanecem com a palavra. Eles não afastam dela. E eles não vão atrás, no deserto, obter alguma florzinha bela, bonita. Nada pode despertar curiosidade nela, porque ele já está com a curiosidade do Espírito Santo. Nada pode vencer, porque o Espírito Santo já te venceu.
Não é mesmo? Ora, mas quando o corpo houver sido nascido, e aquele último nome que está no livro for reconhecido aqui na terra, os livros serão fechados, pois eles estará completo, e a história da remissão já haverá sido lida completamente, e então nós o veremos e o encontraremos na ressurreição. Você sabe que esses filhos, ele está tão convicto do que tem crido, irmãos. Como pode você ficar com dúvida quando esse espírito de ressurreição vive e reina em você? Não uma sensação, não uma emoção, não porque você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ou porque você foi santificado pelo seu sangue, não, mas é porque Ele vive em você. Você nasceu de novo, é uma nova criatura, amém? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, nunca passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Nenhum homem pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. Não é para aquele que deseja e para o que corre, é para quem tem, olha, para quem Deus tem mostrado misericórdia. Diz as Escrituras. Não para aquele que deseja. Muitas pessoas dizem, eu me unirei à igreja, eu vou ser um bom sujeito, eu farei isto. Aquilo não tem nada a ver com isto. É Deus quem mostra misericórdia. Sabe de uma coisa? Se não dá certo nessa igreja aqui, eu vou para outra. E aquele pastor lá é muito chato. Aquele pastor lá ele é muito ignorante. Eu vou para aquele outro lá, aquele outro é mais melhor. Vai. Isso está cheio disso assim. E agora vê você. Quando Deus abençoou, quando Deus começou em há 7 Espíritos de Deus, exatamente como 7 cores do arco-íris. 7 é o número de adoração, 7 é o número de perfeição. 7. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. O Espírito Santo na sua vida. 7. Vejam. E se você observou um pedaço de vidro de 3 ângulos, refletirá perfeitamente 7 cores. Você já tentou fazer isso? Coloque um pedaço de vidro de 3 ângulos. Ainda que seja só um pedaço de vidro, mas com 3 ângulos, ele refletirá 7 cores. Isto é como Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um, e ainda reflete os 7 atributos espirituais de Deus. Ele é completo em tudo, perfeito, senão não é Deus. Ele é completo. Irmã, se você creu no evangelho completo, então você tem que ser perfeito como Jesus é. Você sabe que aquela quinta virtude, que é piedade, piedade quer dizer ser como Cristo. Essa é a maneira que nós devemos ser, irmãos. Ser como Deus. Deus tem um corpo, Deus tem uma mão, Deus tem olhos, Deus tem ouvidos, Deus tem língua, Deus tem boca, Deus tem pés, e estes são os seus. Você crê assim? Então ouça, então o primeiro e grande Espírito do Senhor, o qual é amor, Deus como grande arco-íris, não poderíamos imaginar o que ele parece. Mas somente dizemos que ele parece o arco-íris em espírito. O espírito perfeito do amor. Do amor. Vermelho, azul. O espírito perfeito do companheirismo. São
todos espíritos perfeitos. Vejam, não há comportamento diferente. Passe uma régua aqui no púlpito, ela vai até a porta lá. Todo verdadeiro membro do corpo de Cristo são iguais. O comportamento desse aqui é o mesmo comportamento daquele que está lá. A compostura, a maneira de viver, a ação que envolve ele, tudo é o mesmo. Deus não tem dois comportamentos. Ele não tem duas personalidades. Ele só tem uma personalidade. Isso é verdade. Companheirismo são todos espíritos perfeitos. Não há divisão no companheirismo do Espírito Santo. E então eles começam a se concentrar. Ouça isso daqui para você ver. Diminuindo. E ela se diminui até ao amor filéu, ou amor ágape, ou amor filéu. Aí entra o espírito da luxuaria, até o mais baixo espírito. E então, Deus, Ele mesmo se tornou homem. Jesus desceu da mesma maneira, nas profundezas mais baixas do inferno, e tirou aqueles que Ele conhecia, antes da fundação do mundo, cujos nomes estavam escritos no livro. Vejam. E Ele mesmo os redimiu de volta. Eu não estou pensando no que eu era, eu estou pensando no que eu sou. Você não pensa no que você era, não. Pensa no que você é agora. Não é o passado, é o presente. Deus não vai te julgar porque você fumou, você bebeu, você jogou, você adulterou, você prostituiu. Não, Deus vai te julgar por você não crer em sua palavra. Ser incrédulo. É verdade. Então hoje é o que você é agora. Que tipo de pessoa? Né? Aí está você, a história da redenção. Não pode ser totalmente conhecida até o que vejamos e nos encontremos em sua semelhança. De repente você vai ver que essa adoção plena virá de uma forma tão simples naqueles que já estão prontos e preparados para isto. Deus te transformará e nós teremos um corpo semelhante ao seu corpo físico e glorioso, e estaremos com Ele para sempre. Amém. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. É o hino 198. Não tardará. O céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar.
quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Breve esta terra gozará paz, preso encerrado será Satanás, tudo que é vil deixaremos atrás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quem estará pronto naquele porvir? Oh, que alegria teremos em mim, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Aleluia, graças a Deus, amém. Nós estamos esperando esse momento. Nós estamos quase podendo alcançar com as mãos. Tudo já está pronto, tudo já está feitinho. Isso é verdade, amém. Agora aqueles que nos notificou: Jeremias do Nascimento, Silene Maria, Zíbia, Zenira e Gisele, Francisca e Mateus, Marcos, Cláudia e Maria do Rosário, Jorge e Giovânia, Joabe, Giovânia, Crétina e família, Cuiabá, Mato Grosso, Nadir, Amanda, Maria Vitória, Cheiro de Gussaron,
Celiete e Douglas, em Epitaçolândia, Acre, e Joel e família em Rondônia. Que Deus abençoe a todos e também a nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E aqueles que não notificou, Deus abençoe. Senhor Jesus, é importante essas coisas, é sabermos que estamos em sua ressurreição, somos compartilhador dela, beneficiários deste benefício. O Senhor nos tem dado este poder para provar que nós somos parte disto. É o Espírito Santo, o poder vivificador. Ó Deus, leva-nos em paz, despede-nos, guarde-nos, protege de todos os males desta noite e de todos os dias, e preserva as nossas vidas para a sua aparição, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe, abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados, amém. Pés descalços e feridos, vai Jesus pelo caminho. Uma grande cruz a carregar, ele suportou sozinho. Não podia reclamar, pois teria que passar pelo Gólgota, pelo Gólgota. O seu rosto já queimado pelo sol foi castigado. Os soldados lhe batiam e cuspiam em sua face. Não podia reclamar, pois teria que chegar até o Gólgota, até o Gólgota. E as pedras no caminho, e o peso desta cruz, e as mãos que eu empurravam, derrubavam meu Jesus. E os soldados, sem piedade então, chicoteavam até Cristo levantar. A coroa de espinhos e o sangue que corria, o seu rosto